Paz do Senhor, meus irmãos, estamos iniciando mais um programa Caos, Deus está no controle. Estamos aqui com o pastor Edivaldo, da Igreja de Vaz Lobos, e nós vamos iniciar uma nova fase falando sobre testemunhos, resultado de oração da igreja, da campanha de oração, mas nós antes vamos fazer uma oração e ouvir um louvor. Feche teus olhos comigo, vamos orar ao Senhor. Pai amado, querido, nós estamos aqui na Tua presença para te pedir, Senhor, toma nas Tuas mãos a nossa vida, que nós possamos ser edificados com esse testemunho, que nós possamos alcançar, assim, uma visão melhor de vida, Senhor, que possamos alcançar a Tua graça, ser cada dia mais alcançados por Ti. Abençoa, Senhor, cada um que está ouvindo, esse público, Senhor, para que todos, assim, sejam alcançados, Senhor, sejam curados, aqueles que precisam de cura, Senhor. Toma nas Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Preciso transformar pedras em pães para provar que no deserto tu estás cuidando de mim. De um lugar alto não vão me lançar só para demonstrar o teu poder. Eu não preciso ver fenômenos para crer em ti. Não troco nossa comunhão pelo prazer de conquistar palácios, riquezas. Como num deserto isso vai passar. Por isso resistindo estou. E quando as minhas forças se esgotar, o teu anjo vai me alimentar. Te adorar é o que sustenta-me de pé. Não vou perder a guerra. Te louvar em meio às tentações. É mais que estratégia. Eu posso não ver o amanhã, mas hoje sei que este deserto vai chegar ao fim. O Senhor está cuidando, o Senhor está cuidando, o Senhor está cuidando de mim. Olá pessoal, estamos de volta. Vamos falar um pouquinho do programa Caos, que teve seu início para ajudar as pessoas a identificar suas dificuldades nas famílias, na sociedade, nas finanças. E nós tratamos nesse tempo assuntos relevantes sobre essas situações. E hoje nós estamos aí no momento mais tranquilo para falar sobre isso. E lançamos a campanha de oração às 10 horas. Essa campanha, ela vem seguindo, a gente vem orando todos os dias, uns pelos outros. E nós vamos apresentar resultados nessa nova fase. Agora é hora da gente apresentar resultados da campanha de oração. Você orou como igreja, nós oramos, estivemos orando ali. E a gente pode hoje apresentar resultados disso. O pastor Edivaldo aqui é um dos resultados da campanha de oração. Graças a Deus. Pastor, o senhor chegou no momento em que, recuperando de uma fase complexa, o senhor passou recentemente, e quando o senhor chega empolgado, eu acredito que com muitos projetos na mão, e quando chega, encontra a pandemia, encontra toda essa dificuldade. E aí é uma nova fase, e o senhor também inclui nisso daí. Como é que foi chegar e encontrar a pandemia, assim? O programa Caos, ele se encaixa muito, tem muito a ver com isso. Eu encontrei um caos, literalmente falando, né? Eu cheguei num pique, assim, de vontade de trabalhar, sabe? Retomar o meu ministério, e encontrei uma cidade vítima de uma pandemia muito grande, né? E eu que estava fortalecido, animado, cheio de planos, fui travado por aquilo. E o pior de tudo, né? Que eu também fui vítima dessa pandemia, né?
E aquilo que eu achei que iria avançar, tive um retrocesso, sabe? Eu me vi ali fazendo parte daquele meio também, entendeu? Impossibilitado, muito doente, né? Que meu caso foi muito grave, né? E eu tive que realmente parar tudo de novo, entendeu? E para mim colocar isso na minha mente, entender isso, não foi fácil. Parecia que estava começando ali, É, de entendeu? repente. Falei, agora vai, agora o negócio vai pegar, né? Porque eu tinha sonhos, sabe? Esse fato anterior do meu acidente, ele me tirou coisas que para mim eram primordiais, meu ministério, tanto na igreja local quanto regional, que eu tomava conta de ministério de proclamação, geralmente com a equipe, e eu tinha planos. E de repente um tufão passou e tirou tudo de mim, sabe? E foi motivo de muito choro, de muito pranto, sabe? Eu, na verdade, não me preocupei tanto com a minha vida. Me preocupei com o ministério, entendeu? E eu chorei diante de Deus. Eu falei, Senhor, por quê? Eu perguntei para Deus, eu questionei por quê tudo isso, entendeu? Eu cheguei ao ponto de pensar que eu não era amado por Deus, sabe? O Edivaldo, que saiu de férias em dezembro de 2018 e que voltou em março, não é mais o mesmo. Não é mais o mesmo, entendeu? Eu entendi nesse processo todo do acidente, recuperação e retorno, que Deus não coloca a mão no vaso para destruir, mas para reconstruir. Foi um processo dolorido, sabe, doído, mas eu entendi que as digitais do Senhor ficou no meu corpo, sabe? Ele me refez. A obra, sabe, do segundo vaso e da segunda casa foi uma obra melhorada, entendeu? Bem melhorada. O Edivaldo que voltou com todo o gás, com toda a força, com todo o entendimento que eu não era um super-homem. Que o cristão, ele não está isento de problemas, de um acidente, ou até mesmo de enfrentar o Covid-19. Entendeu? Mas como lidar com tudo isso? Como lidar com o caos? Entendeu? O senhor veio desse problema grave, não é? Muito grave. A igreja ficou temerosa, orando muito. Eu lembro dessa intensidade de oração. Nós aqui em Mesquita oramos muito. Eu fico Aí, grato. quando o senhor chega, encontra essa situação de acontecer com o senhor. Porque, assim, na igreja, muitos pastores, todos os pastores enfrentaram essa situação de olhar para a igreja. Mas quando o senhor vem empolgado, como o senhor está falando, restaurado, até mesmo pensando assim, poxa, Deus agora vai. Agora vai, né? E aí o senhor encontra. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho dessa gravidade da Covid-19 na sua vida. Então, eu tive todos os cuidados, né? Porque a igreja, ela teve esse cuidado de orientar, até mesmo aqui mesmo, eles orientaram de como lidar na igreja local, né? Por minha vez, por saber que eu sou do grupo de risco, né? Imunidade baixa, eu estava saindo muito pouco de casa. Eu ia só no supermercado, na farmácia, só no básico, entendeu? Mas nesse básico aí, em algum momento, eu cruzei com o vírus, entendeu? E para mim, baixou um espirro de alguém perto de mim, já foi cometido. E no meu caso, essa Covid-19, ela muda de pessoa para pessoa. Tem pessoas que dá febre muito grande, tem pessoas que é entubado por falta de respiração, tem pessoas que dá dores na junta. No meu caso, foi uma fraqueza muito grande, eu não conseguia ficar de pé. Me dava uma sensação de desmaio o tempo todo. A minha respiração, apesar do meu pulmão ter ficado 50% comprometido, sabe, eu não precisei ser entubado. Eu fiquei apenas naquela mangueirinha do oxigênio, né, para ficar um pouco mais tranquila a respiração. Mas a questão maior foi uma fraqueza muito grande, sabe? E ali, mais uma vez, eu falei, meu Deus. O que passou pela cabeça ali? Eu falei, acho que está acontecendo alguma coisa. Eu fiz uma coisa muito grave. E eu cheguei a pensar que Deus não me queria mais no ministério. Sabe? O que me fez entender o contrário? A Bíblia. A Bíblia. Em Lamentações de Jeremias, quando eu comecei a ler os lamentos dele, ele fala assim, que eu me vi vítima do arco de Deus. Deus entesou o seu arco contra mim. Ele levantou um muro de maneira que a minha oração não era ouvida por ele. Um sentimento de vitimismo tomou conta de mim. Eu falei, Deus me abandonou.
Porque uma coisa é quando você prega o evangelho, quando está tudo bem. Você prega empolgado. Mas quando você está sofrendo, você entende melhor o ser humano. Eu entendi o que estava acontecendo com o Rio de Janeiro, com o Brasil. Eu estava vivendo aquela realidade. E como reagir? Eu tinha duas saídas, ou me entregar ou reagir. Eu optei pela segunda. Porque eu sabia que o sofrimento estava me impedindo de enxergar Deus. Mas Ele nunca deixou de estar do meu lado, ao meu lado. Entendeu? E uma passagem que me trouxe assim, uma questão de entender que Ele estava me provando é que Ele entesou o seu arco contra mim. Esse foi o momento principal. Principal, de que eu achei que não ia resistir. Essa palavra veio. E que diz que ele é como um urso de espreita e um leão de emboscada. Eu disse, ele me cercou de todos os lados. Não tem como fugir. Chegou a hora do acerto de contas, porque nós, enquanto pastores, nós não estamos acima do bem e do mal, nós somos filhos de Adão. E como filho de Adão, nós pecamos. E talvez ele queria, eu pensei, né? Ele queria me consertar e conseguiu. Entendeu? Mas quando chegou ali mais na frente, ele me enviou um versículo. Deus não faz mal ao filho do homem de bom grado. Deus não tem prazer em te fazer sofrer. Quando Ele te permite passar por isso, Ele quer te amassar e te reconstruir. Sabe? Aí eu fui lá na frente e vi que a misericórdia do Senhor se renova a cada manhã. Busca no Senhor algo que te traga esperança. Eu fiz uma retrospectiva do meu passado, da minha história com Deus, e perceber quem era Deus na minha vida. E buscar confiança nele, porque Ele não estava fazendo aquilo comigo, ou permitindo, porque era a vontade permissiva de Deus, de mau grado. Sabe? Nem por acaso, não foi nada assim. Deus não é um Deus maldoso. Se Ele colocou a mão em mim, ou sobre mim, Ele queria me consertar de algo. E conseguiu. Eu digo isso para a glória de Deus e me dirijo aos amados irmãos que estão aqui assistindo. Eu não sou o mesmo Edivaldo que saiu de férias. Eu não sou. O Espírito Santo me moldou. Tratou, né? Sabe, eu consigo ver claramente, naquela visão de Jeremias, ali do vaso, que não tem como você pegar no barro e não deixar digital. Sim. Eu estou cheio da digital de Deus no meu corpo. As marcas dele, sabe? Ele sentiu como um vaso mesmo, são marcas boas, entendeu? E eu coloquei na minha mente que o segundo vaso foi melhor do que o primeiro. A segunda casa é melhor do que a primeira. Hoje eu vejo que, mesmo no meio do caos, a igreja pode andar. Vou falar uma coisa para os irmãos aqui, não é para glória humana, não, sabe? Eu aprendi que mesmo no meio do sofrimento, isso é bíblico, a igreja tem que desempenhar o seu papel. No meio da dor, irmãos, para a glória de Deus, estou dizendo isso. Eu consegui levar uma pessoa para Cristo no leito do hospital de Goiânia, do Goiânia Leste. Tinha tudo para reclamar, mas... Tudo para reclamar. E sabe que teve uma hora lá que o Senhor Deus, eu acho aquilo lá muito lindo, aquela visão, sabe? Eu com muleta, Deus mandou ir no quarto vizinho orar por uma pessoa que estava com câncer. Eu não sabia que tinha ninguém com câncer lá. E chegou lá e encontrei a mulher com câncer. Sabe? Isso é Deus na nossa vida. O pastor, ele não pode ter mimimi, vitimismo, coitadismo. Sabe? Porque eu olho para a Bíblia, eu vejo homens que foram cerrados no meio, que foram... Jeremias é o profeta chorão. Sim. Entendeu? E, no entanto, ele não se entregou, porque ele tinha o quê? Uma responsabilidade com Deus. Quando eu voltei com esse peso da responsabilidade com Deus, eu encontrei esse caos, eu tive que me reinventar. Sabe? Quando eu fui me reinventar, o Covid me pegou. Eu fiquei curioso aqui com uma coisa que o senhor falou, porque o senhor citou, eu peguei o ponto que o senhor pegou para se restabelecer espiritualmente, entender as coisas. Mas o senhor usou um versículo que é pesado, vamos dizer assim. Ele me cercou, né? Como um leão, né? O que eu vou fazer? Emboscada. O porquê que o senhor encontrou nesse versículo tão difícil, que poderia ser um versículo que de repente falou, agora já era. Mas nesse versículo o senhor encontrou a saída. Por que o senhor encontrou escape aí? Eu entendo, sabe, que como pastor, nós não estamos acima do bem e do mal. Eu sou filho de Adão. E como filho de Adão, algo em mim não estava agradando a Deus. Eu acredito assim. Entendeu? E Deus, eu entendo que quando Ele quer pegar um peixe, na visão do pescador, Ele vai dando corda. Vai dando corda. Enquanto você não entender que você tem aquela consciência que precisa mudar,
talvez eu não tivesse consciência de algo que existia em mim que precisasse mudar. Só que Deus percebia isso. Ele disse, o tempo é esse e a hora é essa. Entendeu? E ele me cercou. Vai ser agora. Urso de espreita e leão de emboscada. Eu vou acertar as contas com o Edivaldo. E eu entendi isso no leito de enfermidade. Sabe? Muitas vezes eu virava as costas para a parede do hospital, me perdoe se eu chorar, porque eu me senti só. Falei, onde tu está, Senhor? Porque ninguém pode resolver também, não adianta. Onde tu está? A minha mulher ia me visitar no hospital e ela conversava comigo com aquela paciência de uma esposa e eu ficava calado, porque se eu falasse, eu ia ferir. Sim. Porque ninguém naquele momento tinha uma palavra para mim, porque eu não entendia o porquê daquilo. E uma coisa que eu coloquei no meu coração, Deus não tem obrigação de me explicar suas ações. Ele é o Senhor e eu sou o servo dele. Isso trouxe conforto. Trouxe conforto, entendeu? E eu tenho, se eu confio nele, até naquele momento eu tinha que entender que, apesar dele amassar o barro, a obra que sairia dali seria boa, perfeita, porque Deus, tudo que ele faz é perfeito. Entendeu? Então eu como barro, me entreguei na mão dele. Eu estava literalmente entregue, não tinha o que fazer mesmo. Não tinha... E eu me lembro que o que cabia a mim nesse momento era só orar, pastor. Quando você não entender, você ora. Entendeu? Porque nós somos de uma geração que quando o pai fala alguma coisa, né? Eu sou de uma geração que a gente não questionava. Hoje, a nova geração pergunta, se o pai falar não, fala, não por quê? Só que com Deus isso não funciona. Eu não tenho que questionar. Eu vou lá para Jó, ele fala, onde você estava quando eu criava o universo? Onde você estava quando eu colocava limite nos mares? Eu tenho que entender e me colocar no meu lugar, entender que se ele estava me colocando à prova, algo ele teria com isso. E ele conseguiu o intento. Eu vejo isso hoje. Sabe? A espiritualidade, ela cresceu em mim, sabe, pastor? A intimidade com ele tornou-se muito maior. Eu me lembro que uma vez eu estava num quarto, uma casa onde eu fiquei hospedado em Goiânia, da irmã Madalena, e eu me lembro que o quarto sumiu da minha frente. O quarto sumiu da minha frente. Eu tive uma visão no quarto. E eu vi uma coisa muito estranha. Parece uma visão meio aqui apocalíptica, meio doida, sabe? Eu vi a minha cabeça e eu vi o tampão da minha cabeça levantado. E eu vi o sangue descendo sobre a minha cabeça. Eu entendi. O sangue renovador de mente. O sangue renovador de vida. Entendeu? E literalmente isso aconteceu. Porque muitos cristãos, muitos crentes entendem que praga nenhuma chegará à minha tenda. Que 1000 cairão do meu lado, 10.000 à minha direita, e eu não sou atingido, entendeu? E na verdade não é assim. Sabe? Durante esse período de Covid, e durante o período lá do meu acidente em Goiânia, eu aprendi que cristão também sofre. Quantos companheiros nós perdemos com essa pandemia? Quantas irmãs estão enlutadas porque perderam os seus esposos, os seus filhos? Entendeu? No que eu era melhor do que eles? Em nada. Deus me fez perceber que pastor também sofre. Mas esse sofrimento lapida. Entendeu? Ele disse, olha, traga à memória aquilo que te dá esperança. Porque as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Sabe? E isso eu trago hoje para mostrar para a igreja que está ouvindo hoje o programa Caos, sabe? Se você estiver passando por um problema como esse, pessoalmente, né, vivendo o Covid, ou tem alguém na família que está passando por isso, vai passar. Sabe? E o melhor de tudo, Deus não abandona o soldado, pastor. Não foi a vontade de Deus lhe machucar. Não. Mas foi de restaurar. De restaurar. Mas veio por meio de uma dificuldade. Sim. Né? Paulo fala assim, ele viu graça no sofrimento. Eu não sei se você concorda comigo, que quando nós estamos sofrendo mais, nós aprendemos a ajoelhar mais. Sim. Entendeu? Quando a pessoa está desempregada, ele ora mais. Quando ele está doente, ele ora mais. E isso é quando o mal se torna bom. Porque ele me leva para Deus. O mal que aconteceu na minha vida me levou para Deus. Eu tive mais intimidade com Deus. Busquei mais a Deus, literalmente, sabe? E isso é muito bom. Bom, pastor. Sabe? No mal, no ruim, eu busquei força e achei em Deus. Interessante essa fala do senhor, porque parece que tudo é contraditório. Não é? Não é? Porque o senhor pega um versículo complicadíssimo que poderia utilizá-lo para o fim. Ele me cercou, já era. Já era. Mas não, é um início. É um novo início, né?
uma nova jornada, uma nova caminhada. E por mais que a caminhada seja complexa, e eu acredito que o senhor carrega marcas de sofrimento, marcas do que aconteceu. Literalmente. Literalmente, marcas. Literalmente. A minha perna esquerda, ela ficou menor 1,80 cm. Eu uso uma palmilha corretiva, né, para não descompensar a coluna, né? E ficou a marca para mim. Qual marca? E eu vou te falar uma coisa, eu não tenho vergonha. Eu tenho que usar um sapato especial, né, de cano longo, né, para poder acoplar ali direitinho a palmilha. E eu não uso. Eu não tenho vergonha de mancar. Porque essa marca, para mim, é um lembrete de que Deus me tocou, não tirou a minha vida. Pelo contrário, Ele me deu uma vida abundante. E o versículo base, pastor, que serve, não foi esse do leão e do urso, mas foi o versículo que diz que Deus não faz mal ao filho do homem de bom grado. Ele não é sarcástico, Existe sabe? um propósito. Não, ele faz isso por amor. Se Por Deus amor. tocar em alguém, irmão, é por amor. E ele fez comigo. Eu me entendo que ele me ama. Por isso ele me tocou. Então o senhor Eu me enxerga sinto uma amado. oportunidade, né? Com certeza. De chegar mais perto de Com Deus. certeza. Eu não tenho, assim, pesar por isso. Pelo contrário, bem-aventurado é o homem cujo Deus corrige. Entendeu? Se ele me tocou, é porque ele viu alguma coisa, uma necessidade de mudança na minha vida. Entendeu? E eu sou feliz por isso. Amém. Muito feliz. Eu sou um pastor animado. Amém. Sabe? Eu sou feliz porque tudo que eu faço é pela direção do Espírito. E se isso aconteceu, não vou entrar aqui falar porque vai ficar muito comprido, mas foi tudo previamente mostrado para mim, em sonhos. Tudo previamente montado. Entendeu? Deus mostrou para uma irmã de Austin um vendaval me tirando do púlpito. E vai eu entender isso, tirar o meu ministério, tirar a minha igreja. Tudo aquilo que é um Porque sonho. quando eu chego numa igreja, seja qual for, eu me apaixono por aquela igreja, sabe, de um jeito, e me tirou a Austin. A igreja do meu coração, sabe, naquele momento. Tirou o meu ministério regional. Perdeu o chão, né? Assim, eu perdi o chão. Perdeu o chão. Mas eu entendi que ele repôs algo no lugar. E sabe o que foi isso? A sua presença. Eu tenho um pastor, um amigo meu, não vou falar que é o pastor Francisco, né? Que ele fala que eu sou muito, sabe? Como é que fala? Eu quero fazer muita coisa ao mesmo tempo, sabe? Ansioso. E ele muitas vezes ele ligava para mim e dizia, cara, tu tem que parar, descansa. Parece que tem um ciricutico que não para, sabe? E eu acho que Deus, ele me deu essas férias, pastor. Para poder pensar. Sabe por quê? Eu não sei se é assim com todo mundo, mas o pastor, ele não tem vida. Pastor, ele só pensa nos outros, ele se anula, pastor. Para viver a vida. Ele não tem domingo, ele não tem sábado, ele não tem folga, ele não tem nada. Todo pastor é assim. Verdade. E Deus disse, eu vou te levar para um descanso. E eu descansei 1 ano e meio. Sabe? Contrariado. Não foi? Eu tive que mudar, porque, sabe, esse meio agitado meu, ali eu descansei e eu fui tratado por Deus. Entendeu? Ali foi o meu tempo com Deus. Eu creio assim agora. Ele me parou, lembra do parar, para me reconstruir. Eu sou um novo homem, pastor. Amém. Nós poderíamos ficar muito tempo conversando, né? Com aqui, certeza. porque eu tenho certeza que o senhor tem muita coisa ainda para contar, né? Porque o caminho é longo. Eu queria agora que o senhor pudesse, olhando aí para as pessoas, desse assim um conselho, um incentivo para essas pessoas. Então, o meu conselho para a igreja amada é numa visão de Abacuque, sabe? Vai chegar uma hora em que você vai procurar o pé da figueira para pegar um figo para colocar na tua ferida. E não vai ter figo na figueira. E aí? Vai parar tudo? Não. Todavia confiarei no Senhor. Vai chegar uma hora em que você vai lá no aprisco pegar a ovelha para tirar a lã para fazer um cobertor para o teu filho. A ovelha foi roubada. E daí? Todavia confiarei no Senhor. Irei lá no pé sabe, para pegar lá a azeitona, a oliveira, para fazer o azeite, fazer o pão, e não vai ter azeitona. E daí? Eu voltarei para casa dando glória a Deus. Eu aprendi que apesar do caos, apesar do sofrimento, Deus está comigo. A minha confiança não está depositada num Deus que só me permite o bem. Entendeu? Passei pelo mal e sobrevivi ao mão de Deus. Amém. Essa foi mais uma entrevista do Caos e vocês vão ver outras entrevistas aí.
Eu quero convidar você, se você ainda não se inscreveu, se inscrever, compartilhar, clicar no sininho lá, para que você possa estar recebendo as notificações e você esteja assim atualizado. Porque toda semana tem um programa e a gente vai fazer algumas modificações aí, que você esteja aí inteirado sobre essas modificações, tá bom? E não faça só isso, compartilhe. Eu repito sempre isso porque existem programas específicos para saúde, finanças, e você pode utilizar, tá? Compartilha lá, que Deus abençoe a tua vida, em nome de Jesus. Queria pedir ao pastor Edivaldo para finalizar esse momento com uma oração. Obrigado. Senhor nosso Deus, nosso amado e poderoso Pai, eu quero entrar na tua presença, Senhor, te adorando, te agradecendo por tudo que tu tens sido na minha vida e na vida da igreja, Senhor. Quero pedir perdão pelos meus pecados, Senhor, em nome do Senhor Jesus, e pedir que a tua mão seja estendida na vida de cada promessista, de cada irmão, Senhor, para que no meio do caos, esse irmão venha ter um encontro contigo de cura, de libertação, de renovação, para continuar andando em meio às suas dificuldades, em nome de Jesus, Senhor. Amém. Você tem uma semana abençoada em nome de Jesus. Jesus é o centro de tudo que há. Jesus é o centro de tudo que há. O início, meio e fim, desde a eternidade, tudo é sobre Jesus. Jesus, e nada mais importa, nada se compara a ti. Jesus, tu és o centro e tudo aponta para ti. Jesus, e que em meu coração Cristo seja o centro e todo o meu ser mostre quem tu és. Que em meu coração Cristo seja o centro e todo o meu ser mostre quem tu és. Jesus é o centro desta igreja. Jesus é o centro desta igreja. Um dia ele virá, como igreja eu vou me encontrar com Jesus. Jesus, Jesus, Jesus. Foi? Vai, sem claquete não vai. Pode passar aqui pelo meio, pronto. Tá gravando, hein? Vai. Câmera sem claquete, gente. Podemos? Serve? Travei, cara.